Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 22. Os discípulos de João e os fariseus jejuavam. Foram, pois, ter com Jesus e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Jesus respondeu-lhes: Podem, porventura, jejuar os companheiros do esposo, enquanto o esposo está com eles? Todo o tempo que tem consigo o esposo não podem jejuar. Mas virão dias em que se lhe será tirado o esposo. Então, nesses dias, jejuarão. Ninguém cose um remendo de pano cru num vestido velho. Doutra sorte, o remendo novo leva a parte do velho. E torna-se maior o rasgão. Ninguém lança vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho fará arrebentar os odres, e entornar-se-á o vinho, e perder-se-ão os odres. Mas, para o vinho novo, odres novos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Verbo se fez carne, habitou no meio de nós, trouxe para nós o direcionamento das leis, o direcionamento do amor de Deus. É o próprio Deus falando, caminhando conosco. Ele sai do seu descanso e vem até nós, nos dando uma nova aliança. Aliança da nova e eterna aliança, que é o sangue de Jesus, o nosso Senhor, que é derramado para a redenção dos pecados. O sangue da nova e eterna aliança, que nós comungamos, que nós vivenciamos a presença viva na Santa Missa, e ali nós revivemos todo dia na Santa Missa essa nova e eterna aliança com o corpo e o sangue de Jesus. Nós fazemos isso em memória do Senhor. E por que eu estou falando isso? Porque aqui Jesus está dizendo que naquela época eles não jejuavam. Por quê? Porque eles estavam ali com o noivo, ele estava ali, a igreja de Cristo estava com ele. Então ele estava presente ali naquele momento, não tinha necessidade. Mas chegaria dia que teria que fazer isso. Então porque ele fala, ele alerta, se você quiser colocar vinho novo em odres velhos, vai arrebentar. É a antiga lei com a nova lei. A antiga aliança com a nova aliança. Essa nova e eterna aliança trouxe para nós um novo direcionamento diante de tudo. O próprio Deus falando, modelando o que eles viviam. Por exemplo, tinha o dia do sábado, não apagava nenhuma luz no dia do sábado, que até hoje eles fazem isso, porque eles não creram em Jesus, porque Jesus trouxe um novo direcionamento. Ele trouxe um novo direcionamento de como agir diante do que Deus pedia. Ele esclareceu, ele é a luz. Ele trouxe para nós a verdade. E essa verdade nos ensinou a curar no dia de sábado. Eles não podiam nem curar. Então para eles era um escândalo isso. Tocar numa pessoa enferma, uma pessoa leprosa. A pessoa se tornava impura. Jesus tocou. Então ele trouxe para nós um novo direcionamento do que era puro, do que era impuro. Os alimentos. Tudo que entra Jesus deixa um alerta. Não é o que entra no teu corpo, vai para a privada. É o que sai de você, a tua boca, o que você fala. A tua alma vai ser condenada ao inferno, não é pelo que você come. Porque a partir de agora, nessa nova eterna aliança, o teu proceder que vai valer. Os alimentos até agora foram falados para que tivesse uma obediência, um caminhar. A partir de agora, é uma nova eterna aliança, um novo jeito de ser com Jesus. Então Jesus nos dá um direcionamento nessa nova eterna aliança com Ele, como ser. Então por isso que ele usa essa questão de odres velhos, colocar vinho novo, ele arrebenta. Por quê? Porque não vai condizer com a verdade que ele trouxe. E é essa verdade que é luz. E esses homens não compreenderam isso porque eles não queriam largados do que eles tinham diante da lei, do conhecimento deles, para que eles entendessem, o entendimento deles era maior que o do próprio Deus. Então que a gente possa compreender o que diz no diário bíblico aqui. É maravilhoso, meu irmão, para mim e para você. No dia de hoje, atual hoje, com Jesus, a palavra antiga, atual hoje. A primeira coisa que devemos considerar ao ler este evangelho é que o modo de ser de Jesus era muito diferente do que as pessoas estavam acostumadas. Não era fácil aceitar um mestre que não jejuava com os seus discípulos,
que não comia à mesa com os pecadores, e que comia à mesa com os pecadores e realizava milagres em dia de sábado. Aqui, ó. Então isso para eles não podiam. A presença de Jesus muda tudo, dá um novo sentido a tudo. Para encontrar o Deus verdadeiro, é preciso abandonar até mesmo as antigas ideias e preconceitos que formamos sobre ele. Por isso, seguir Jesus é mais do que aderir a ensinamento, é deixar-se transformar por sua presença viva. Querido irmão, com esse ensinamento, eu tirei aqui uma frase para nós. A presença de Jesus muda tudo, dá um novo sentido a tudo. Então, hoje nós precisamos deixar-se ser transformado pela sua presença viva. De que forma? Eu tenho costumes, eu tenho jeitos, eu tenho algo que foi ensinado para mim que não condiz com a verdade de Jesus. Eu tenho ensinamentos que foi ensinado para mim que não condiz. Vamos supor, eu me cresci num ambiente onde a brincadeira com mentiras era normal, fazer brincadeirinhas com mentiras é normal, o proceder diante, vamos lá, do agir lá da Santa Missa, eu aprendi tal situação, mas o que na verdade é direcionado é esse, e aí a própria igreja foi caminhando num ambiente onde que teve adaptações, mas ela não deixa sair a essência, então ela retorna a essência, e nesse retornar talvez você fala, não é assim. Não, é assim sim, é o que Jesus sempre colocou, é que foi se modelando, mas nós temos que viver o que Jesus deixou, e é esse o mover, meu irmão. Então é você se deixar se conduzir por Jesus, é o teu coração se desapegar de situações que não condiz com a verdade de Deus, deixando Deus transformar teu coração, deixando Deus agir dentro do teu coração, e Ele vai mudar o quê? Tantas coisas, porque a voz de Deus é a verdade e a vida. A voz de Deus vai dizer hoje, amanhã e sempre. Adulterar é pecado, mentir é pecado, não podemos mentir, porque quem mente se une a Satanás, o diabo é o pai da mentira. Então várias situações. De que jeito que eu vou me deixar transformar? Deixa o Espírito Santo agir. Acredite que Jesus fala com você agora, no teu pensamento, no teu falar, no teu agir. Lembrando, não fugindo da verdade da palavra, quando você escutar a voz de Deus, Ele te direcionar com alguma coisa assim que vai te recordar que você faz de errado e Ele quer mudança na sua vida, querido irmão, é o agir de Deus, é a voz de Deus presente aí com você. Coloca a mão no teu coração e fala assim, Senhor, que o meu agir, o meu proceder precisa ser transformado hoje. Com a tua presença, com a tua voz, na primeira leitura, irmãos, hoje, só para a gente começar a nossa oração, Samuel disse a Saul, quer o Senhor holocausto e vítimas e não quer antes que se obedeça a sua voz? Saul, ele fala que ele estava fazendo holocausto, mas ele não vivia. Olha a diferença. Então Jesus veio para nos ensinar a viver a palavra e não viver dos preceitos. Ah, não, eu faço jejum, eu faço isso, mas eu não escuto a Deus, eu não trago para a minha vida, eu não mudo o meu jeito de ser irado, eu não mudo o meu jeito de ser nervoso, eu falo alto com os outros, eu brigo com os outros, eu sou mal educado com os outros, e aí eu quero dizer, não, eu estou indo na missa, eu estou indo lá. Querido irmão, isso de nada vale se você não trazer para você Jesus presente e vivo na tua vida. Se você comungar Jesus por comungar, você está comungando a sua própria condenação. E neste momento que o Espírito Santo de Deus transforme a nossa vida, modela-nos para Jesus. O Senhor está mudando corações diante da mansidão. Pessoas nervosas, pessoas estressadas, pessoas que gritam, pessoas que falam alto, pessoas que se alteram. E neste momento vão pedir essa graça, fala, Senhor, modela o meu coração, que eu tenha a tua mansidão no falar, que eu tenha a mansidão para controlar a minha ira, que não seja uma ira perversa, que não seja uma ira maldosa, mas que seja uma ira com a tua bênção, como o Senhor teve aquela ira lá no templo, para correção diante de Deus, mas seja uma ira controlada, não uma ira desgovernada, não uma ira que fala que não deve, não uma ira que amaldiçoa o seu próprio filho, a sua esposa, seu esposo, seu parente, seu esposo. Na ira tem pessoas que amaldiçoam, olha o que Jesus está me colocando. Então essas maldições, essas situações são tudo quebrado quando você ouve a voz de Jesus, pede perdão pelo que você fez e retorna a graça,
Porque nós saímos da graça quando nós deixamos de obedecer a Deus. E nós confessamos e nós retornamos para a graça. Olha o que Jesus deixou para nós, irmão. Olha a riqueza. Odres novos e vinhos novos. Perdoar os pecados, confissão, o nosso sacerdote. Isso aí tudo é novo. É a presença de Jesus no meio de nós. É a presença dele vive até o fim dos tempos. Ele disse que ele estaria conosco, que ele está lá no sacerdote, ele está no sacrário, ele está na comunhão eucarística, ele está em nós. É só nós queremos que ele habite em nós. É só nós permitirmos a presença dele, viver a graça diante dos sacramentos, viver a graça no nosso dia a dia, aqui na família, na nossa casa, no nosso agir no trabalho, que a gente possa ser esse cristão. Olha o que Jesus me colocava hoje. Ter postura, na hora que eu orava, irmãos, me via Jesus assim sentando e ele nos ensinando a sentar. E era a postura, nós tínhamos que ter postura de cristão. E essa postura de cristão eu tenho que largar de lado as brincadeiras bobas. Eu tenho que largar de lado coisas que não convêm como cristão. E desse jeito eu teria uma postura. Então ter postura de cristão e deixar ser transformado por Jesus. Ouvir a sua voz e colocar em prática. É o meu novo olhar, hoje a partir da palavra. Que Deus abençoe o nosso dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado